Eles mentiram para você. Você passou 8 temporadas achando que o Rei da Noite era a maior ameaça ou que a Cersei era a grande vilã, mas a verdade estava sentada naquela cadeira de rodas o tempo todo. Bran Stark não ganhou o Jogo dos Tronos por acidente ou sorte. Ele manipulou cada morte, cada tragédia e cada guerra para garantir que a coroa caísse na cabeça dele. Esqueça o garotinho que caiu da torre. Aquele menino morreu naquela caverna muito antes de voltar para Winterfell. O que voltou foi uma entidade fria, calculista e que jogou xadrez com a vida de todo mundo enquanto fingia olhar para o passado. Se você achou o final da série ruim ou sem sentido, precisa olhar de novo. Porque quando você percebe o que o Bran realmente fez, a história deixa de ser uma fantasia heróica e vira um filme de terror psicológico. E a pior parte, ele planejou tudo. Vamos ser sinceros aqui. Quando pensamos no Bran, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele olhar vazio, ele dizendo coisas estranhas e parecendo completamente inútil na maior parte das batalhas. A gente ficava gritando com a TV, faz alguma coisa, larga num dragão, ajuda a gente. Mas a gente estava olhando errado, a gente estava esperando um herói de ação, quando na verdade estávamos vendo o maior estrategista político da história de Westeros. Pensa comigo, o poder do Bran ou do Corvo de 3 Olhos é saber tudo, passado, presente e, dependendo de como você interpreta, fragmentos do futuro. Ele sabia o que ia acontecer. E saber o futuro traz uma responsabilidade moral gigantesca. Se você sabe que uma cidade inteira vai ser queimada viva e você não diz nada, você é cúmplice. Ou pior, se você sabe que isso precisa acontecer para você virar rei no final, você não é apenas cúmplice, você é o arquiteto do massacre. Lembra quando o Bran volta para Winterfell e reencontra a Sansa e a Arya? Foi um momento que deveria ser emocionante. Eram os Stark, finalmente reunidos. Mas o Bran agiu como um robô. Ele não tinha calor humano, não tinha amor. Ele disse para Amira Reed, a garota que arrastou ele pela neve, que viu o irmão morrer por ele, um simples obrigado. Só isso. Amira saiu chorando, dizendo que o Bran morreu naquela caverna. E ela estava certa. O problema é que a gente não levou isso a sério o suficiente. A gente achou que era só um efeito colateral dos poderes, uma espécie de trauma mágico, mas era a prova de que a humanidade dele tinha ido embora. Ele parou de se importar com as pessoas como indivíduos e passou a vê-las como peças de xadrez. Agora, vamos falar sobre a jogada de mestre dele. O caos. O Mindinho dizia que o caos é uma escada, certo? Mas quem subiu essa escada não foi o Mindinho, foi o Bran. E ele usou o segredo mais explosivo de todos para fazer isso. A verdade sobre os pais do Jon Snow. Bran sabia quem o Jon era o tempo todo. Ele sabia que o Jon era Aegon Targaryen. Ele podia ter contado isso a qualquer momento. Mas quando ele escolheu contar, ele esperou o momento exato em que isso causaria o maior estrago possível. Ele esperou até que o Jon e a Daenerys estivessem aliados, apaixonados e prestes a vencer a guerra contra Cersei. Por que contar naquele momento? Se o objetivo fosse apenas a verdade, ele poderia ter contado antes. Se o objetivo fosse proteger o Jon, ele teria dito para ele ficar longe da tia Dany. Mas não. Ele soltou a bomba através do Sam. Ele usou o Sam como mensageiro para garantir que a informação chegasse no ouvido do Jon de uma forma que ele acreditasse. O resultado? Jon se afasta da Daenerys. A Daenerys começa a ficar paranoica, achando que vão tirar o trono dela. Isso planta a semente da loucura que eventualmente faz ela queimar Porto Real. Sem essa revelação, a Daenerys provavelmente teria tomado o trono com mais calma. O Jon teria ficado ao lado dela. Eles poderiam ter reinado juntos ou chegado a um acordo. Mas o Bran precisava que a Daenerys fosse eliminada. E ele precisava que o Jon fosse o assassino.
para que o Jon também fosse eliminado da sucessão. Foi uma jogada de bilhar perfeita. Ele bateu na bola branca, a verdade sobre os pais, que bateu na bola do Jon, que derrubou a bola da Daenerys na caçapa, e no fim, a mesa ficou limpa para quem? Para o Bran. Mas fica pior, muito pior. Vamos falar sobre o Rei da Noite, a grande ameaça gelada. O Bran passou a temporada inteira dizendo: ele está vindo atrás de mim. Ele se colocou como a isca. Me coloquem no bosque sagrado e esperem. Parece nobre, né? Se oferecer como isca. Mas olha o custo disso. Milhares de Dothraki, imaculados e nortenhos morreram protegendo ele. O Theon Greyjoy, coitado, morreu segundos antes da vitória, defendendo o Bran. E o que o Bran fez durante a batalha inteira? Ele estava largado em corvos, voando por aí. Muita gente reclamou disso. Ah, o Bran não fez nada, só ficou voando. Mas o que ele estava olhando? Ele estava apenas assistindo? Ou ele estava garantindo que as peças estivessem no lugar certo? Tem um momento crucial que muita gente deixa passar. Quando ele entrega a adaga de aço valeriano para a Arya. A mesma adaga que foi usada para tentar matar ele na primeira temporada. Ele dá a adaga para ela naquele mesmo lugar, no bosque sagrado de Winterfell, muito antes da batalha. Ele sabia exatamente que a Arya usaria aquela adaga para matar o Rei da Noite. Se ele sabia que a Arya ia matar o Rei da Noite, por que ele deixou o Theon morrer? Por que ele não disse: Theon, aguenta firme mais 10 segundos que a minha irmã ninja vai pular do escuro? Porque o Theon precisava morrer. A história do Theon precisava acabar para que não sobrassem pontas soltas. Ou talvez o Bran simplesmente não se importasse. Para ele, o Theon era um peão que já tinha cumprido sua função de escudo humano. Quando ele diz, você é um bom homem para o Theon, não é um consolo. É uma dispensa, é como um chefe dizendo, bom trabalho, agora pode ir embora para sempre. E isso nos leva ao maior crime de todos, Porto Real. Bran tem visões. Ele viu o dragão sobrevoando a cidade. Ele viu a sombra do dragão em cima dos prédios. Ele sabia o que a Daenerys ia fazer. Ele sabia que milhares de crianças, homens e mulheres inocentes seriam queimados vivos. Se você tem o poder de ver o futuro e impedir um massacre, e você não faz nada, você é o vilão. Ponto final. Ele poderia ter avisado. Ele poderia ter vargado no dragão. Talvez. A gente sabe que ele pode controlar animais e até humanos simples como o Hodor. Um dragão é mais difícil, mas ele nem tentou. Ele ficou em Winterfell, sentado, esperando. Ele precisava que Porto Real queimasse. Por quê? Porque se a Daenerys tomasse a cidade pacificamente, o povo aceitaria ela. Ela seria a rainha. O Jon seria o consorte ou o guardião do norte. E o Bran? O Bran seria apenas o Lorde Esquisito de Winterfell. Para o Bran virar rei, a Daenerys tinha que se tornar um monstro aos olhos de todos. O povo tinha que ter medo dela. Os nobres tinham que rejeitá-la. O massacre de Porto Real foi o sacrifício necessário para a coroação do Bran. É uma matemática fria e cruel. Me deixe sacrificar 500 mil de pessoas para que eu possa governar o resto. E então chegamos ao clímax, o Fosso dos Dragões. Os lordes mais poderosos de Westeros estão reunidos para escolher um novo rei. O Tyrion, que é prisioneiro e deveria estar calado, começa a fazer um discurso. Ele sugere o Bran, e ele pergunta, Bran, se nós te escolhermos, você aceita? A resposta do Bran é a frase mais assustadora de toda a série, se você parar para pensar. Ele olha para o Tyrion com aquela cara de quem sabe o segredo do universo e diz, por que você acha que eu vim até aqui? Pausa. Respira. Pensa nessa frase. Por que você acha que eu vim até aqui? Isso confirma tudo. Ele não foi para Porto Real para ajudar. Ele não foi arrastado contra a vontade. Ele viajou centenas de quilômetros, sendo um cadeirante num mundo medieval, o que não é nada fácil, com um único propósito: aceitar a coroa.
Ele sabia que o Tyrion ia sugerir o nome dele. Ele sabia que os outros lordes, cansados de guerra e sem opções melhores, iam aceitar. Ele sabia o resultado da eleição antes mesmo dela começar. Isso transforma toda a jornada do Bran. Desde o momento que ele saiu da caverna, cada palavra, cada silêncio, cada segredo revelado ou guardado foi um passo em direção àquele trono. Lembra do Hodor? Hold the door, segure a porta. A vida inteira daquele homem foi destruída. A mente dele foi quebrada quando ele ainda era uma criança. Tudo para que ele pudesse servir de porta num momento específico no futuro para salvar o Bran. O Bran usou viagem no tempo para sacrificar a mente de um ser humano inocente só para garantir a própria sobrevivência. Isso é coisa de vilão de filme de terror. Ele literalmente entrou na cabeça de uma criança e a condenou a uma vida de deficiência e morte violenta. E a gente chorou pelo Hodor, mas a gente esqueceu de ficar com raiva do Bran. Agora imagina o futuro de Westeros com esse rei. As pessoas falam, mas é bom, ele é sábio, ele não tem desejos mundanos. Será mesmo? Ter um rei que vê tudo é o sonho de qualquer ditador. Não existe mais privacidade. O Bran pode ver o que você está fazendo no seu quarto. Ele pode ver o que você está sussurrando num beco escuro. Ele pode ver se você está planejando uma rebelião antes mesmo de você comprar a primeira espada. É um estado de vigilância total. É o grande irmão do livro 1984, só que com magia. Ele escolheu o Tyrion como mão do rei, não porque perdoou ele, mas porque o Tyrion é útil e fácil de controlar pela culpa. Ele despachou o Jon para a muralha, uma muralha que nem serve para nada agora, para tirar o único herdeiro legítimo do caminho. Ele deixou a Sansa ficar com o norte, porque ele não precisa do norte para controlar os outros 6 reinos, e isso mantém a família quieta. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala. O Corvo de 3 Olhos vive muito. O último viveu, 1000 anos, centenas de anos. O Bran não vai morrer de velhice daqui a 20 ou 30 anos. Ele vai reinar por séculos. Westeros acabou de entrar numa ditadura imortal. Não vai ter sucessão. Não vai ter outro rei tão cedo. É o fim da roda que a Daenerys queria quebrar? Sim, mas a roda foi substituída por uma bota que vai pisar no rosto de Westeros para sempre. O Corvo de 3 Olhos é uma entidade parasitária. Ele precisa de corpos. Ele usou o corpo do Brynden Rivers antes e agora usa o corpo do Bran Stark. O menino Brandon Stark, filho do Ned e da Catelyn, não existe mais. O que existe é uma inteligência coletiva antiga que finalmente conseguiu o controle total do continente. Os caminhantes brancos queriam apagar a memória do mundo, queriam a morte eterna. O Bran representa a memória eterna, mas sem a humanidade para equilibrar isso. É o conhecimento sem a empatia. E conhecimento sem empatia é apenas crueldade eficiente. Quando você reassiste a série com essa mentalidade, cada cena do Bran muda. Aquele olhar vago não é de alguém zen, é de alguém entediado, porque já sabe o final do filme. Quando ele entrega a adaga para a Arya, ele não está dando uma arma para a irmã, ele está posicionando um peão. Quando ele deixa o Jaime Lannister vivo, não é por misericórdia, é porque o Jaime ainda tinha um papel a cumprir para levar ao final que o Bran queria. Então, quem é o verdadeiro vilão? A Cersei, que era cruel, mas amava os filhos e lutava pela família. O Rei da Noite, que era basicamente uma força da natureza sem escolha. A Daenerys, que perdeu tudo e surtou no final. Ou o Bran, que tinha o poder de salvar a todos, tinha o conhecimento para evitar guerras, mas escolheu ficar sentado, assistindo o mundo queimar, só para que ele pudesse governar as cinzas. Ele manipulou os sentimentos do Jon. Ele explorou a fúria da Daenerys. Ele usou a lealdade do Theon e a habilidade da Arya. Ele jogou o jogo dos tronos num nível que ninguém mais sabia que existia. Enquanto todos jogavam damas, ele jogava xadrez 4D com viagem no tempo.
No final das contas, o Bran Stark é a prova de que em Game of Thrones não ganha quem é mais forte, nem quem é mais honrado. Ganha quem tem a melhor história. E como ele mesmo disse, quem tem uma história melhor do que Bran, o quebrado. Ou melhor, Bran, o vilão. Se essa teoria fez sua cabeça explodir e você quer entender mais sobre o que o Rei da Noite realmente queria e se ele estava tentando nos salvar desse monstro que virou rei, clica nesse vídeo aqui do lado.